Seja muito bem-vindo ao nosso compilado de 1 hora de conteúdo do Palpatine. Pois é, nesse vídeo você vai aprender absolutamente tudo que tem pra saber sobre um dos personagens mais icônicos da cultura pop. É mais de 1 hora de conteúdo, selecionados de mais de 5 anos de canal. Então senta aí, faz uma pipoquinha e aproveite um dos vídeos mais legais que a gente tem. Tá, mas você já parou pra pensar como o Palpatine enganou a Ordem Jedi? Pois é, Darth Sidious usou de toda a sua dissimulação e falsidade para se infiltrar no Senado Galáctico e ir manipulando a todos ao seu redor até atingir o topo dos poderes da República e declarar o seu golpe, instaurando assim o Império Galáctico, destruindo os Jedi de uma só vez e cumprindo a tão sonhada vingança dos Sith. Mas como ele conseguiu esse feito? E mais importante, como o Conselho Jedi não conseguiu sentir a presença sombria de Palpatine? Bora descobrir isso agora. Bom, não é segredo para ninguém que Palpatine era o dono de uma astúcia e lábia sem igual, atuando muito como um político bonzinho que pensava somente no bem de seu povo e na democracia, querendo igualdade para todos, quando na verdade, por trás das cortinas, ele era um sádico que queria dominar a galáxia a qualquer custo, escravizando bilhões de pessoas no processo. Porém, para alcançar seus objetivos, foram muitos e muitos anos de preparo e paciência. Só para executar o grande plano do Sith levou 1000 anos, desde a era em que Darth Bane levou o Sith para as sombras, criando assim a regra de 2, esperando até que chegasse o momento certo da vingança deles contra os Jedi. E para que esse grande plano fosse executado corretamente, foi preciso muita discrição. Afinal, os Jedi e o resto da galáxia inteira pensavam que os Sith haviam sido extintos ao final da era lendária da Velha República, e Bane e os Sith queriam que isso continuasse assim. Para isso, eles começaram a se misturar com a multidão da galáxia, ficando longe dos holofotes enquanto ajudavam a fortalecer os boatos de que os Sith haviam sido realmente extintos, e que tudo isso era um mal de uma era passada e antiga, e que não voltaria mais, ao mesmo tempo em que eles também financiavam e encorajavam movimentos contra a República, de pessoas e organizações insatisfeitas com o órgão governante da galáxia. E foi assim por gerações de Sith, desde Darth Bane e Darth Zana até a era de Darth Sidious. No caso de Palpatine, ele decidiu ousar ainda mais, não se escondendo e ficando justamente à vista de todos. Assim, ele não levantaria nenhuma suspeita. Mas como que ele fez isso? Como que ele transitava entre os Jedi sem levantar suspeitas? Um exemplo disso está em seu gabinete como chanceler. Lá, Palpatine possuía uma pintura retratando a Grande Guerra do Hiperespaço. Esse evento foi um conflito histórico onde ocorreu o primeiro embate entre o Império Sith contra os Jedi e a República. Foi o que marcou as diversas guerras dos Jedi contra os Sith que teríamos pela frente nos milênios seguintes. Quem visse a pintura acharia que Palpatine estaria honrando a memória dos Jedi e membros da República que lutaram na guerra. Nada suspeito, porém, Darth Sidious estava venerando seus antepassados Sith, que marcaram o primeiro conflito contra os Jedi. Outra técnica de dissimulação estava na maneira com que ele se vestia e se portava, sempre com trajes típicos de seu planeta, Naboo, e passando o ar de inocente. Apesar disso, o tecido usado por ele revelava um segredo oculto. Suas vestes eram feitas de Zeid, um tecido muito antigo e característico dos Sith. Apesar dessa conexão, esse tecido era bem simples e acabava destoando dentre os outros líderes políticos, que por sua vez preferiam portar vestes feitas dos melhores tecidos sintéticos da galáxia. Outro ponto em que Palpatine foi brilhante para não levantar suspeitas foi o fato de ter as estátuas dos 4 sábios de Duarte em seu gabinete. Os 4 sábios foram legisladores e filósofos controversos que participaram da primeira Constituição da República Galáctica, e na época onde os Sith tiveram grande influência na galáxia, foram feitas estátuas deles, as mesmas que Palpatine tinha em seu escritório. Mais uma vez, quem suspeitaria de Palpatine? Quem visse as estátuas dos sábios de Duarte pensaria que ele estava honrando a primeira Constituição da República, e não venerando 4 legisladores polêmicos que aprovaram leis controversas na época onde os Sith ainda reinavam. E indo mais além, dentro da estátua de um dos sábios, mais precisamente Sistrus Nevet, estava o segundo sabre de luz de Darth Sidious. Na estátua havia um compartimento oco e secreto onde Palpatine guardava seu segundo sabre de luz para casos emergenciais, como na vez onde ele foi enfrentar os irmãos Zabrak, Darth Maul e Savage Opress, lá em Mandalore em Clone Wars, ou quando ele perdeu seu primeiro sabre na luta contra Mestre Windu e precisou do segundo sabre de luz para lutar contra Yoda. E claro, outro ponto que ajudou muito Palpatine a se ocultar dos Jedi foi a
própria arrogância e soberba dos mesmos. Desde o fim da Guerra Sith, no final da lendária Velha República, os Sith haviam sido aparentemente extintos, e a galáxia e os Jedi comemoravam a derrota até então definitiva desse grande mal que assolou a galáxia por eras, enquanto entravam em uma era de ouro jamais antes vista. Porém, ninguém desconfiava que os Sith haviam sobrevivido. Darth Bane, criando a regra de 2, tomou uma aprendiz e levou os Sith para as sombras, fazendo-os por 1000 anos crescerem em segredo, arquitetando seu grande plano para derrubar a República Jedi quando chegasse a hora certa. E por 1000 anos, enquanto os Sith cresciam nas sombras, os Jedi caíam em desgraça. Sem seus arqui-inimigos do lado sombrio, os Jedi foram ficando mais fracos, mais relaxados, arrogantes, pensando que agora não tinham mais Sith nem guerra, então não teria por que treinarem tão arduamente, pois não havia adversários à altura. E com o tempo, sua visão foi sendo nublada pelo lado sombrio crescente do Sith, atrapalhando seu julgamento. Sendo assim, Palpatine aproveitou dessa fraqueza e, utilizando seus poderes para escapar do radar da força dos Jedi, fez com que absolutamente ninguém desconfiasse que ele era o grande Lord Sith Darth Sidious, que estava orquestrando tudo das sombras, desde os dois lados das Guerras Clônicas até a trama dos chips inibidores que obrigavam os clones a obedecerem à Ordem 66 sem questionamento, assim executando com perfeição a vingança do Sith e instaurando o Império Galáctico. Darth Sidious foi com certeza o Sith mais inteligente e maquiavélico que já existiu na galáxia, sendo poderoso na força, habilidoso nas artes de combate com sabre de luz, mas mais importante, um estrategista de pensamento afiado que sempre esteve 5 passos na frente de seus inimigos, fazendo da Ordem Jedi apenas mais uma das vítimas de Palpatine. Não é segredo para ninguém que Palpatine foi o grande vilão por trás da saga Star Wars, se escondendo por trás dos eventos que moldaram o destino da galáxia por décadas, desde seu começo humilde como um senador de Naboo até o alto cargo de imperador da galáxia. Palpatine estava sempre tramando nas sombras e puxando as cordas certas para que seus esquemas maquiavélicos acontecessem. Mas será que ele tinha algum hobby? Será que ele tirava férias para dar uma relaxada entre um golpe e outro? Pois é, vem comigo para descobrir exatamente o que Palpatine fazia no seu tempo livre. Palpatine está entre os personagens mais ambiciosos de toda a cultura pop. Não é nenhum exagero dizer que seus feitos, apesar de nefastos e condenáveis, são no mínimo impressionantes. A gente tem que dar o braço a torcer e reconhecer o quão engenhoso esse cara conseguiu ser. Afinal, ele conseguiu enganar seu próprio mestre e assassiná-lo em seu sono, sendo que se tratava de ninguém menos do que Darth Plagueis o Sábio, um dos Sith mais inteligentes e perspicazes da história, mas que mesmo assim acabou sucumbindo para seu jovem aprendiz. Ironic. Como se isso não fosse o bastante, Palpatine ainda conseguiu subir ao poder dentro do panorama político da República através de sua lábia e articulação política, enquanto mascarando sua verdadeira identidade e poder no lado sombrio da força, se escondendo em plena vista e permanecendo debaixo dos narizes de seus maiores rivais, os Jedi. Ele ainda conseguiu forjar um conflito intergaláctico ao mesmo tempo em que liderava os dois lados das Guerras Clônicas, encomendando um exército de guerreiros destemidos que ao seu comando seriam forçados a se virar contra os Jedi e quase causar o seu extermínio completo. E não para por aí, ele ainda converteu o escolhido para o lado sombrio e dominou a galáxia por anos, desenvolvendo não só uma, mas 2 armas que poderiam destruir planetas inteiros. E quando você acha que tudo isso acabou, ele retorna de alguma maneira com uma frota de naves que tem o poder de destruir um sistema solar inteiro e ainda consegue se regenerar e ficar mais poderoso do que nunca. Pois é, essa é apenas uma versão resumida do extenso currículo de Darth Sidious. E a pergunta que fica é, será que esse cara tinha algum tempo livre? Claro, como é de se imaginar, Palpatine não tinha muito tempo de lazer, até porque ele vivia uma vida dupla. Então nos momentos em que ele não estava fingindo ser um político bonzinho e indefeso, ele estava ocupado sendo o Lord Sith mais misterioso da galáxia. Se voltarmos para a infância do jovem Chief Palpatine, veremos que ele veio de uma família rica, mas que desde muito cedo o garoto não tinha muitos amigos e passava grande parte do seu tempo sozinho. No Legends de Star Wars é mencionado que Palpatine gostava
brincava de velocidade e se aventurava em sua speeder bike. Ao decorrer de sua adolescência, Palpatine começou a usar a fortuna de sua família para ter acesso a um hobby perigoso e obscuro, a leitura. Zoeira, a leitura de antigos textos Sith, dando assim início à sua fixação pelo lado sombrio da força e sua busca incansável pelo poder. Apesar disso, ele manteve esse conhecimento escondido até mesmo de seu mestre Darth Plagueis, como uma forma de nunca mostrar quais cartas ele tinha na mão, começando assim o seu caminho na arte da manipulação. Uma vez que ele se tornou o senador de Naboo, seus gostos acabaram evoluindo. Ele trocou as pistas clandestinas e a alta velocidade de sua speeder bike pelo assento acolchoado e confortável das óperas, tendo até sua própria cabine privativa, como vimos em Vingança do Sith. Palpatine logo entendeu que seus gostos deveriam se adequar à sua nova posição social, e através de seus novos hobbies, ele aproveitava para avançar a sua agenda política e pessoal. Muitos acordos e esquemas obscuros foram firmados em apresentações de ópera que a princípio eram apenas para entretenimento, mas que acabaram se tornando algo mais. O exemplo mais claro é a aproximação de Palpatine em relação ao jovem Skywalker, onde ele aluga um triplex na cabeça do jovem Jedi e o promete o segredo que poderia salvar a vida de sua amada Padmé Amidala. Palpatine também gostava de estar rodeado por peças de arte, como esculturas e pinturas. Conseguimos ver até algumas dessas peças em seu escritório em Coruscant. Nesse caso, eram antigas esculturas de bronze representando os 4 sábios de Duarte, filósofos e legisladores antigos e bem controversos. Embora os 4 sábios fossem figuras altamente influentes nos anos da formação da República, essas estátuas em particular vinham de uma época em que a galáxia estava sob o domínio dos Sith, sendo um dos sábios conhecidos como Brata, um defensor do uso do lado sombrio da força, e o outro era um grande defensor do like que você vai dar nesse vídeo. Ah, vai, essa foi boa, vai, deixa o like, faz assim. Se você aprendeu qualquer coisa nova nesse vídeo, deixa o like que já ajuda demais. Mas enfim, além do seu interesse pelas artes e pela ópera, Palpatine também adquiriu o gosto pela poesia. Em seu tempo livre, o Sith gostava de ler e pesquisar sobre poemas de todos os cantos da galáxia, mas ele realmente gostava dos poemas de um autor que era conhecido por sua escrita sombria e considerada por muitos como ofensiva, que convenhamos, é bem a cara do Palpa. Mas seu passatempo mais sombrio e grotesco ainda está por vir. A partir do momento que ele ascendeu ao poder como imperador, seus gostos começaram a ficar cada vez mais sádicos e perversos, já que agora ele não precisaria mais da faceta do Palpatine bonzinho, agora ele poderia ser quem ele sempre foi. É de se imaginar que governar a galáxia deve ser algo extremamente desgastante e que ocupe quase todo o seu tempo. Sendo assim, durante os primeiros anos de seu reinado à frente do Império, Palpatine tinha ao seu dispor diversos Jedi que haviam sido presos e mantidos sem comida, para que fossem trazidos e forçados a lutar entre si até a morte. Tudo isso apenas para entreter o sádico imperador. Os Jedi que vencessem os duelos teriam suas vidas poupadas, caso, é claro, jurassem lealdade a Palpatine. Pois é, eu falei que o negócio ia ficar feio. Até então era só poesia, arte, ópera, aí do nada prisioneiros famintos lutando até a morte. Já falei, o Palpatine era um cara escroto. Outra atividade que ele praticava em seu tempo livre era a escrita. Como todo ditador megalomaníaco, Palpatine também era muito vaidoso e egocêntrico, o que fez com que ele escrevesse diversos livros. Entre eles estavam diversos temas, incluindo suas visões políticas, suas memórias, sua biografia e também suas experiências e pesquisas em relação ao lado sombrio da força. Uma vez que Palpatine conseguiu o poder sobre a galáxia e por muitos anos reinou sem nenhum oponente à sua altura, isso meio que deixou ele entediado, o que chega a ser... ironic. Isso, exatamente. Porém, com a ascensão da rebelião e a inesperada explosão da Estrela da Morte, Palpatine meio que voltou a se animar com as coisas, por mais estranho que isso pareça. Ele gostava da sensação de perigo, algo que sempre o acompanhou ao longo da sua vida. Tanto que em Retorno de Jedi, ele mesmo se colocou no olho do furacão, bem na segunda Estrela da Morte e com uma vista privilegiada para a Batalha de Endor, justamente porque ele ansiava pelo protagonismo e por essa emoção de escrever a história. Felizmente, esse acabou sendo exatamente o motivo de sua queda e o fim de sua jornada, pelo menos até o episódio 9. Não é segredo para ninguém que Palpatine é um dos maiores vilões da história do cinema, estando por trás de todos os planos
planos maléficos durante 3 trilogias, esse Lord Sith conseguiu manipular a todos ao seu redor e conquistar a galáxia. Mas quem foi o responsável por seu treinamento? Afinal, quem foi o mestre de Palpatine? No vídeo de hoje irei te contar tudo sobre Darth Plagueis o Sábio, o mestre de Sheev Palpatine. Darth Plagueis foi um Moon sensitivo à força, treinado pelo mestre Sith Darth Tenebrous. Durante seu tempo como Lord Sith e estudando a força, Plagueis adquiriu uma vasta quantidade de conhecimento sobre o lado sombrio e seus ensinamentos obscuros. Desde muito cedo, Plagueis ansiava pela imortalidade, acreditando que seu segredo poderia ser revelado através da ciência. Ele conduziu uma pesquisa aprofundada sobre os fundamentos biológicos da vida. Algumas dessas pesquisas construíram experimentos sobrenaturais através de sua habilidade de influenciar os midichlorians na tentativa de enganar a morte. A Ordem Sith há muito tempo cobiçava a habilidade de viver para sempre, não querendo acreditar na crença da Ordem Jedi de que a morte era uma parte natural da vida. Mas ao longo de séculos, gerações de Lord Sith falharam em desbloquear a habilidade que levava à vida eterna. Para esse fim, Plagueis trabalhou juntamente com seu aprendiz. Ao fazer isso, Plagueis adquiriu um conhecimento considerável da força. O período de tempo em que Plagueis treinou seu aprendiz ainda é desconhecido, mas o Lorde das Trevas escolheu Sheev Palpatine, um humano de Naboo, como seu discípulo. Como mestre e aluno, Darth Plagueis e Palpatine trabalharam juntos por anos, tentando desvendar os segredos da imortalidade e, como Plagueis planejava, executar o plano magistral da Ordem Sith de suplantar a República Galáctica como um novo Império Sith. Plagueis estava tão obcecado com o assunto que ignorou os sinais de que seu fiel aprendiz estava progredindo de uma forma perturbadora contra ele. Enquanto treinava Sidious, Plagueis o ensinou que 2 Sith eram necessários para suas perigosas empreitadas. Sempre deveriam haver 2, nem mais, nem menos. Então, se eles trabalhassem juntos de acordo com a regra de 2, com um deles servindo de isca para o lado sombrio da força e o outro como um receptáculo, eles conseguiriam adquirir a capacidade de aproveitar todo o poder da força e governar por 10.000 anos. Enquanto aprendiz de Plagueis, Sidious também construiu seus próprios sabres de luz. A relação entre mestre e aprendiz era mais complexa do que parecia ser à primeira vista. Após a trilogia sequel, aprendemos o que de fato era uma Díade na força e todos os seus poderes. Então, hoje sabemos que na verdade, Plagueis tentou formar uma Díade na força com seu aprendiz. Esse vínculo seria tão único e tão poderoso quanto a própria vida. No entanto, Plagueis não teve sucesso em formar a Díade com Sidious. Apesar desse aparente fracasso, o Lord Sith conseguiria êxito em sua outra busca. De acordo com o livro de Darth Sidious, The Secret of the Sith, Plagueis descobriu a forma da imortalidade através da transferência, um poder da força que permitia ao usuário transferir sua consciência para outro corpo, essencialmente usando corpos como vasos. Darth Plagueis conseguiu que seu aprendiz se tornasse o senador de Naboo. No momento em que Palpatine foi nomeado como senador de Naboo, Plagueis ainda o estava ensinando, o que permitiu que Palpatine aprimorasse suas habilidades políticas dentro do plano imaginado para ele por seu mestre, antes de retornarem a Coruscant. De acordo com Sidious, os poderes de influenciar midichlorians e enganar a morte renderam a Plagueis o apelido de O Sábio. No entanto, Plagueis também desenvolveu uma crença de que a força poderia revidar contra ele por seu poder. O único medo de Plagueis estava prestes a se tornar realidade. Sidious aprendeu tudo o que precisava com seu mestre distraído e decidiu que seu mestre não teria mais utilidade para ele. De acordo com a tradição da regra de 2, Sidious invadiu o apartamento de seu mestre, assassinando seu mentor a sangue frio durante seu sono. Sendo assim, Sidious acabou ascendendo ao título de Mestre Sith e adquiriu seu próprio pupilo, Darth Maul, um jovem Zabrak datomiriano que Sidious havia sequestrado quando ele era apenas uma criança. O legado de Plagueis continuou através de Sidious, que herdou os estudos de seu finado mestre sobre os funcionamentos biológicos da vida, com o objetivo final de descobrir como
como enganar a morte. A morte de Plagueis serviu como exemplo para seu aprendiz que o traiu e matou. Sidious considerou a confiança de seu mestre nele como um erro que ele mesmo jurou jamais cometer. Durante as Guerras Clônicas, Sidious estava ciente que seu segundo aprendiz, Darth Tyrannus, planejava um golpe para matá-lo. Sentindo que a traição de Tyrannus era iminente, Sidious conspirou com sucesso para que seu aluno fosse morto por seu substituto ideal, o Cavaleiro Jedi e suposto escolhido, Anakin Skywalker. Nos dias de declínio da República, Sidious contou a história de seu falecido mestre para Skywalker, com quem ele fez amizade anos antes das Guerras Clônicas em um esforço para trazê-lo ao lado sombrio da Força. Skywalker, que não sabia na época que seu suposto amigo era de fato um Lord Sith, e tendo desenvolvido premonições da morte de sua esposa no parto, ficou intrigado com a história de Plagueis, particularmente em sua capacidade de evitar a morte. Quando o medo da perda levou Skywalker a trair a Ordem Jedi, transformando-o em Darth Vader, Sidious transformou a República no Império Galáctico e se declarou imperador. Ao mesmo tempo, ele executou quase todos os Jedi da galáxia pela Ordem 66, completando o plano Sith de seu antigo mestre, que durou mais de um milênio. Sendo assim, todo esse plano diabólico e efeito dominó maligno começaram lá atrás com Darth Plagueis. Ele foi o fator determinante para o destino da galáxia, já que sem seus ensinamentos, Palpatine nunca teria chegado onde chegou e causando tanta destruição e sofrimento pelo caminho. Plagueis pode ter ficado cego pelo medo em perder seu poder, mas uma coisa que não se pode negar é o seu peso e importância para o universo de Star Wars. Não é segredo para ninguém que os Sith, os arqui-inimigos dos Jedi, buscam o poder de todas as formas em sua jornada de ganância e conquista pela galáxia. Seja na forma de super armas, poderes antigos ou imortalidade, os Sith sempre almejam a busca pelo poder absoluto como forma de exterminar seus maiores inimigos, os Jedi. Mas uma dúvida recorrente continua surgindo em relação a esses guerreiros sombrios. Afinal, por que o lado sombrio deforma os Sith? Existe alguma razão específica por trás disso? Pois é, vem comigo que hoje eu vou te explicar por que os Sith ficam deformados e decrépitos. Bom, ao longo dos milênios de sua existência, os Sith sempre se caracterizaram por sua tirania, vilania e crueldade, com inúmeros impérios Sith reinando através da história. Eles conquistaram diversos mundos e dominaram partes da galáxia como um todo, com o lado sombrio sempre funcionando como uma ferramenta ao seu dispor para subjugar todos aqueles que ousavam entrar em seu caminho. E além de todas essas características vilanescas que vemos no Sith, outro traço que geralmente os acompanha é sua aparência nada normal, para não dizer completamente deformada. Darth Sidious e Darth Vader são talvez os maiores exemplos disso. Um deles tinha a face completamente enrugada e pálida, enquanto o outro tinha seu corpo totalmente dilacerado e putrefato, resultado das severas queimaduras sofridas durante o fatídico duelo de Mustafar contra Obi-Wan Kenobi. Darth Malgus, um dos maiores Sith da história da Velha República, também era outro exemplo notável. Com o tempo, sua face foi ficando cada vez mais deformada e seu corpo enfraquecendo, necessitando de implantes cibernéticos. E mais recentemente eu falei do Darth Sion, que era basicamente um zumbi ambulante. Mas por que isso acontece exatamente? Tem a ver com o lado sombrio? Bom, de certa forma sim e de certa forma não. O lado sombrio é um caminho para muitas habilidades que alguns consideram serem não naturais, como já diria o velho Palpatine. Há muitos poderes, rituais e segredos do lado sombrio que podem tornar o usuário muito poderoso, às vezes até mais poderoso do que guerreiros do lado da luz. Mas isso funciona como uma faca de dois legumes. Ao mesmo tempo que você adquire um poder tão ilimitado e tão forte, você também é consumido por esse mesmo poder de diversas outras formas. Esse poder pode te deixar cego de raiva, de ódio, de ganância, de arrogância, e ele também pode literalmente te destruir de dentro para fora fisicamente. Como o próprio Palpatine disse no livro do Sith, o lado sombrio apodrece a carne e consome o corpo físico, da mesma forma que o corpo dele foi deformado quando Mace Windu tentou matá-lo. O lado sombrio e seus poderes são tão pesados e corruptos, tão violentos e brutais, que eles acabam deformando, enfraquecendo e consumindo a energia vital do seu usuário. Diferente do lado da luz, que é um aliado de seu usuário e o torna cada vez mais forte e mais sábio. É como se o lado sombrio exigisse um pagamento de seu usuário por utilizá-lo, assim como seus poderes. E essa exigência, esse pagamento, acaba sendo a própria carne, o corpo daquele que o pratica. E existem diversos tipos de usuários
menores do lado sombrio pela galáxia. A Sage Ventress e os Inquisidores, por exemplo, são apenas acólitos, que usam o lado sombrio como uma maneira de alcançar objetivos menores de forma mais rápida. Eles utilizam a escuridão de uma forma mais rasa, vamos dizer. Já os Sith, sendo a organização da força mais poderosa, famosa e caótica do lado sombrio, o utilizam em uma escala e poder muito maiores, mergulhando de cabeça no lado sombrio e executando poderes e rituais que os Inquisidores e Jedi Sombrio nem sonhariam em realizar, nem seus maiores devaneios. Podemos ver isso muito bem com o Imperador Vitiate, o famoso Lord Sith que governou o verdadeiro Império Sith por mais de 1500 anos durante o período da Velha República. Ele utilizava uma técnica muito antiga e secreta chamada de transferência de essência, onde o usuário conseguia desprender sua alma de seu próprio corpo e conseguiria possuir um novo corpo, tornando-se assim imortal de certa forma. Foi assim que Vitiate passou centenas de anos vivo, pulando de corpo em corpo. Ele trocava de receptáculo com frequência, justamente porque os corpos não aguentavam aquela energia tão pesada, corrupta e ruim do lado sombrio, perecendo diante de seus efeitos logo em seguida e obrigando o Imperador a ir de corpo em corpo mais uma vez. Porém, não é apenas os efeitos colaterais de utilizar o lado sombrio em grande escala que fazem os Sith ficarem deformados. Tecnicamente, de certa forma, eles estão destinados a ficarem decrépitos, com a saúde severamente prejudicada ou perdendo membros. Isso acontece porque os Sith seguem uma filosofia extremamente destrutiva, caótica e sanguinária. Eles querem poder e mais poder para governar a todos, porque acreditam que possuem o direito de governar a galáxia por se acharem os mais fortes, e seguindo esse preceito, os fracos devem se ajoelhar diante deles. Não há paz enquanto os Sith existirem, pois eles sempre estão atrás de guerra para tomar o lugar que acreditam ser seu de direito na galáxia, travando diversas guerras e centenas de batalhas contra os Jedi e a República durante milênios. E já que inevitavelmente seus destinos sempre se cruzam com as batalhas, também é impossível que eles saiam ilesos e 100% saudáveis. Sempre acabam perdendo um braço ou duas pernas, ou danificam seriamente seu sistema respiratório, ou precisam de aparelhos externos para auxiliá-los a respirar. Um outro exemplo de Sith que se encaixa muito bem nessa categoria é o nosso querido Darth Maul. Ele foi fatiado ao meio por Obi-Wan e Naboo, indo parar num planeta lixão de Loto Minor, onde passou uma década lá em seu exílio enquanto vivia com pernas artificiais em formato de aranha. Tudo isso por conta de seguir a filosofia Sith e sua sede por vingança e sangue de Jedi. Acaba que, de acordo com essa segunda razão, vemos que eles próprios acabam caçando o próprio destino. Eles buscam guerras e acabam, por resultado dessas guerras, ficando severamente aleijados, deformados e machucados. É quase como se o destino do Sith fosse fazer o mal para eles mesmos, causar danos a eles mesmos. Afinal, esse é o caminho do lado sombrio, um caminho de dor e de sofrimento. Inevitavelmente, uma hora ou outra, eles vão sofrer, seja de forma física ou psicológica, por conta de sua ganância pelo poder, o que os fazem se autodestruírem pelo caminho. Finalmente, o retorno de Palpatine foi explicado. Talvez esse seja o ponto mais sensível e divisivo dentro do fandom de Star Wars nas últimas décadas, tendo a volta mal explicada de Palpatine como o grande marco negativo da trilogia sequel. Porém, The Mandalorian e agora a terceira temporada de The Bad Batch conseguiram explicar como Palpatine retornou em Star Wars Ascensão Skywalker. Sendo assim, nesse vídeo eu separei todas as informações para te contar sobre o que estava por trás da volta de Darth Sidious. Afinal, o que é o projeto Necromante e qual o seu papel em tudo isso? Vem comigo que eu te conto agora. Bom, como todo fã de Star Wars já sabe, o último capítulo da saga Skywalker teve como seu principal antagonista Darth Sidious, o lendário Lord Sith que esteve por trás das Guerras Clônicas, da queda de Anakin Skywalker para o lado sombrio, da implementação do Império Galáctico, da criação de duas Estrelas da Morte e a lista vai longe. Dito isso, o retorno do personagem no terceiro filme de uma trilogia, cujos dois capítulos anteriores nem ao menos o haviam mencionado, levantou um sinal de alerta entre os fãs, ainda mais aliado à justificativa extremamente vaga e broxante da agora icônica e trágica frase "de alguma maneira Palpatine retornou", sendo que a última vez que havíamos visto o personagem, ele parecia ter tido um fim bem definitivo, vamos dizer.
Mas hoje, quase 5 anos após o filme, podemos dizer que as séries de Star Wars conseguiram nos dar um panorama interessante para explicar o retorno de Palpatine. Bom, começando cronologicamente pelos fatos ocorridos, o terceiro episódio dessa nova temporada de The Bad Batch nos mostra Palpatine chegando à base no Monte Tantis e se reunindo com o Dr. Hemlock, a fim de supervisionar os avanços do Projeto Necromante. Esse projeto consistia em encontrar uma maneira de conceder a imortalidade ao Imperador por meio da clonagem. Vale lembrar que Palpatine já possuía uma vasta expertise em clonagem por conta de seus negócios obscuros com os Kaminoanos, que produziram um exército clone derivado do material genético do lendário caçador de recompensas Jango Fett. Além disso, também existiam experimentos secretos sendo conduzidos com alguns clones, gerando inclusive os integrantes do Bad Batch, que consistem em clones com habilidades extraordinárias. E agora, indo mais a fundo, vemos que Palpatine precisava de um clone que não apresentasse uma deteriorização na contagem M em seu organismo. Contagem M? O que é isso? Esse M representa midi-chlorians, seres microscópicos que habitavam os organismos de todos os seres vivos e que servem como conduítes para a força. Indivíduos sensitivos à força conseguiam se conectar a ela e desfrutar de suas habilidades graças aos midi-chlorians. E essa contagem nada mais é do que a concentração de midi-chlorians em um organismo. Quanto maior ela for, teoricamente, mais conectado ou adepto à força será o indivíduo. E é por isso que Palpatine precisa desesperadamente de um clone seu que consiga manter a contagem de midi-chlorians em seu sangue intacta, para que ele não perca o seu poder e a sua conexão com a força e o lado sombrio. Em The Bad Batch, vemos o início desses testes e a confirmação desse conceito. Anos depois da aparente morte do Imperador em Retorno de Jedi, vemos que os experimentos continuaram, com o Dr. Pershing conduzindo mais testes de clonagem como aqueles que vimos em Nevarro, e justificando a obsessão de Moff Gideon com o sangue do pequeno Grogu, que é sensitivo à força, extremamente poderoso e que provavelmente também apresentou uma não deterioração da contagem M no seu sangue, o que explicaria os clones de Moff Gideon ao final da terceira temporada, que vale lembrar, segundo o próprio Imperial, eram sensitivos à força, o que possibilitaria, enfim, a criação do supremo líder Snoke, que agia como um Strangecast para Darth Sidious. Os Strangecasts eram formas de vida geneticamente modificadas através do processo conhecido como Strangecasting. Pouco antes de sua morte na Batalha de Endor, Darth Sidious teve pouco tempo para perceber que seu aprendiz havia se voltado contra ele, mas, ao contrário de seu antigo mestre, ele se preparou para uma eventual traição de Skywalker. Invocando todo o poder do lado sombrio da força, o Imperador conseguiu transferir a sua essência para muito longe, enquanto seu corpo vazio continuava caindo em direção ao reator da Estrela da Morte. E então, o Lord Sith renasceu em Exegol, e seu culto de Sith Eternal começou a experimentação com clones, originando o Snoke. O Projeto Necromante é a resposta de Palpatine à famosa regra de 2 do lendário Lord Sith Darth Bane, que por sua vez pregava que só poderiam existir 2 Sith por cada vez, um mestre e um aprendiz, um para acumular o poder e outro para cobiçá-lo, fazendo com que o mestre ensinasse seu aprendiz e seu aprendiz eventualmente o traísse, tomando seu lugar e mantendo esse ciclo por toda a eternidade. Mas como sabemos, Palpatine nunca foi muito fã dessa regra, estando sempre 2 passos à frente de seus aprendizes e sempre se livrando deles antes que eles o traíssem. Percebendo que esse padrão não o favoreceria, Palpatine desde sempre foi obcecado com o conceito da imortalidade, algo que ele aprendeu lá atrás com seu ex-mestre Darth Plagueis, que reza a lenda possuía o conhecimento para enganar a morte e manipular a força para criar vida. Plagueis acreditava que o segredo da imortalidade estava na ciência e, portanto, conduziu experimentos não naturais com sua rara habilidade de manipular os midi-chlorians, como parte dos estudos aprofundados da dupla sobre os fundamentos biológicos da própria vida. Embora esses estudos estivessem incompletos, eles foram encorajadores para Sidious, de acordo com o próprio livro de Darth Sidious, The Secret of the Sith, escrito mais tarde em sua vida. Plagueis descobriu uma forma de imortalidade através da transferência de essência, o poder da força que permitiria ao usuário transferir sua consciência para outro corpo, essencialmente usando corpos como receptáculos. Plagueis também tentou criar uma díade na força com Sidious, que consistia em um vínculo de força único e tão forte como a própria vida, e que foi a antecessora da regra de 2. No entanto, Plagueis não
não conseguiu formar a Díade com seu aprendiz, algo que só ocorreria décadas depois, envolvendo a neta de Palpatine e o neto de Darth Vader, inclusive servindo como uma oportunidade perfeita para Sidious se regenerar após sugar a essência de Rey e Ben Solo, conseguindo enfim retornar à sua forma plena. Embora saibamos que o retorno de Palpatine no episódio 9 foi algo improvisado e fruto do péssimo planejamento da Lucasfilm para a trilogia sequel, eu acredito que as séries fizeram um bom trabalho em explicar o seu retorno. Essa busca obsessiva pela imortalidade é e sempre foi algo intrínseco do personagem e faz sentido que ele sempre buscasse isso e eventualmente até retornasse. Dito isso, é uma pena que seu retorno tenha sido tão mal explorado nos cinemas, deixando aquele gostinho amargo sempre que lembramos de Ascensão Skywalker. Mas devo dizer que depois de juntar todas as peças desse quebra-cabeça e examinar a lógica e os passos de Palpatine para tentar alcançar o seu tão sonhado retorno, eu confesso que senti um bom progresso. Não é segredo para ninguém que Darth Vader foi o aprendiz do Imperador Palpatine, sendo responsável por eliminar diversos Jedi e Younglings e sendo o braço direito de Palpatine durante o reinado tirânico do Império, que oprimiu por muitos anos a galáxia. Porém, depois que Anakin se tornou Darth Vader, nós nunca chegamos a presenciar um verdadeiro treinamento por parte de Palpatine, que antes de conseguir trazer o Cavaleiro Jedi ao lado sombrio, havia prometido a ele conhecimento e poder, além, é claro, de ensiná-lo como evitar a morte das pessoas que ele amava, algo que nunca aconteceu. Mas por que o treinamento de Vader era tão limitado? Vem comigo para descobrir por que Palpatine não treinava Darth Vader. Bom, apesar da relação de mestre e aprendiz entre Palpatine e Darth Vader ter sido pouco explorada nas telas do cinema, isso foi algo muito presente nas HQs do personagem. De fato, Palpatine não se reunia com o seu aprendiz todos os dias para dar aulas didáticas e anotações na lousa. Ao invés disso, Sidious optava por lições mais práticas através da vivência e da experiência, sendo a primeira delas sobre como os Sith conseguiam seus sabres de luz, onde ele enviou Vader para que exterminasse um Jedi e corrompesse seu cristal Kyber para que pudesse montar sua própria arma. Palpatine também o encarregou do treinamento dos Inquisidores e o extermínio total dos Jedi que estavam foragidos após a Ordem 66, dando a Vader uma certa experiência e oportunidade de aprender na prática. Entre uma missão e outra, era comum que Palpatine o ensinasse um pouco da antiga história dos Sith, sempre trazendo casos e acontecimentos com diferentes Lord Sith que acabaram resultando em algum insight ou aprendizado. Palpatine também foi muito importante para a transição que Vader sofreu após a Batalha de Mustafar, onde seu corpo foi obliterado e enfraquecido, mas que através dos ensinamentos de seu mestre, Vader foi capaz de usar sua dor, ódio e sofrimento ao seu favor e canalizar toda essa energia para o lado sombrio da força e, consequentemente, o tornando mais poderoso. Mas então Palpatine não ensinava nada pro Vader? Sim e não. Vader não poderia aprender sobre os relâmpagos da força por causa de sua armadura e seus sistemas de suporte de vida, algo que, como sabemos, foi minuciosamente planejado pelo próprio Palpatine, como uma maneira de conter Vader e mantê-lo sob seu domínio. Palpatine sabia mais do que ninguém que, segundo a regra de 2, era natural que o aprendiz matasse seu mestre e tomasse o seu lugar, então eles sempre estavam um passo à frente para que isso nunca acontecesse com ele. A estratégia de Palpatine era alimentar Vader com pequenos ensinamentos e os espaçando bem, sempre deixando seu aprendiz sedento por mais. Tudo que Palpatine o ensinou durante todos esses anos como seu aprendiz não era nada perto do seu verdadeiro conhecimento, era apenas a pontinha do iceberg. Afinal, Palpatine era um profundo conhecedor do lado sombrio da força, tendo sido instruído pelo lendário Darth Plagueis e tendo acesso a antigos segredos Sith, além, é claro, de toda a sua experiência no campo da manipulação, onde por décadas ele conseguiu enganar a todos ao seu redor, orquestrando os dois lados de uma guerra e se escondendo em plena vista de seus arqui-inimigos, os Jedi. Tudo isso poderia ter sido passado adiante a Vader, porém, essa nunca foi a intenção de Darth Sidious. Para não ser tão injusto com Palpatine, ele até pretendia retomar os experimentos do Plagueis com a ajuda do Vader, mas as construções da Estrela da Morte acabaram atrapalhando muito nesse quesito. Inclusive, isso é até discutido no livro do Tarkin, que é cânone. Quanto mais cedo a Estrela da Morte for concluída, mais cedo você e eu poderemos nos dedicar a assuntos mais urgentes, assuntos que só você e eu podemos investigar e que tem pouco a ver com o Império. Palpatine sempre teve a obsessão pela imortalidade, um conceito que ia contra a regra de 2 do Sith. Sendo assim, Darth Sidious operava quase que como uma viúva negra, atraindo
novos aprendizes, jovens e poderosos, se aproveitando de seus poderes e os manipulando para que fizessem seu trabalho sujo e pesado por ele. A partir do momento que eles começassem a ficar muito poderosos ou simplesmente não servissem mais para os seus objetivos, eles seriam descartados. Isso aconteceu com Darth Maul, Conde Dooku e até mesmo com Darth Vader, que após ser derrotado por Luke Skywalker em Retorno de Jedi, viu seu mestre o descartando e oferecendo seu posto a seu filho. A verdade é que Palpatine enxergava Vader apenas como uma ferramenta, um meio para seus objetivos, e por isso ele nunca teve a intenção de realmente treiná-lo e passar adiante seus conhecimentos, algo totalmente na contramão dos Jedi, que, como o próprio mestre Yoda já nos disse, nós somos o que eles superam. Esse é o verdadeiro fardo de todos os mestres. Ironicamente, essa mentalidade altruísta dos Jedi é justamente o que os presenteou com aquilo que Palpatine tanto desejava, a imortalidade. O fato de entender que a morte é uma parte natural da vida e que após a morte você apenas se torna uma parte diferente da força, aliado com a filosofia de compartilhar seu conhecimento e experiências, foi justamente o que permitiu que Qui-Gon Jinn conseguisse treinar Yoda e Obi-Wan para se tornarem um com a força e posteriormente ensinasse isso a Luke e assim por diante. Já Palpatine apenas desejou esse conhecimento para si e tirou de seu caminho aqueles que poderiam tê-lo ajudado a alcançar esse objetivo. Quem sabe se ele de fato tivesse se unido a Vader, o poder compartilhado dos dois poderia ter sido grande demais para o jovem Luke Skywalker e o rumo da galáxia poderia ter sido outro. No final das contas, Darth Vader acabou fazendo um péssimo negócio, já que ao aceitar a proposta enganosa de Palpatine, ele acabou perdendo tudo que amava, incluindo a Padme. E depois disso, também não aprendeu o segredo da imortalidade através do Palpatine, mas isso acabou funcionando como um dos fatores determinantes para que Anakin Skywalker conseguisse ressurgir da escuridão e ofuscasse Darth Vader, vencendo o Imperador, salvando seu filho e conquistando a sua tão sonhada redenção. Não é segredo para ninguém que a vida de Darth Vader era basicamente um inferno. Já não bastava ele estar enclausurado em uma armadura que só causava dor e sofrimento, mas o coitado ainda estava à mercê das torturas físicas e psicológicas de seu mestre, Darth Sidious. Ao longo dos anos, percebemos que a relação dos dois não era de iguais, mas sim de subserviência e opressão. Mas então, o que fez com que Darth Vader se conformasse com isso? Afinal, por que Darth Vader nunca tentou destruir o Palpatine antes? Vem comigo porque hoje eu vou te contar essa história. Bom, como comentei, a relação de Vader e Sidious sempre foi algo bastante tóxico, assim como a relação de todo mestre e aprendiz Sith. Quando Anakin ainda era um Jedi, Palpatine desde cedo já se inseriu na vida do jovem Padawan como uma figura paterna acolhedora, aproveitando que Obi-Wan e os outros Jedi discriminavam e não tratavam bem Anakin na maior parte do tempo. Enquanto o Conselho Jedi não o compreendia e Obi-Wan o repreendia exageradamente, Palpatine ia lá de canto com seu ombro amigo e o acolhia, dizendo que ele não estava errado, que ele era poderoso demais e por isso causava inveja e raiva dos demais Jedi, e que ele se tornaria o maior de todos os tempos e estava certo mesmo quando sentia sentimentos sombrios. Sentimentos esse que o atraíam cada vez mais para o caminho tortuoso do lado sombrio. Isso fez com que Anakin cada vez mais desconfiasse dos Jedi e de seu mestre, não se abrindo mais completamente para eles e preferindo ouvir os conselhos de Palpatine. Vale lembrar que foi somente para Padme, seu grande amor, e para Palpatine que ele contou sobre o massacre que havia cometido contra os Tusken Raiders por terem assassinado a sua mãe. Ele não contou nem mesmo pro Obi-Wan, pra Ahsoka ou qualquer outra pessoa sobre o que aconteceu, apenas para ambos, mostrando a enorme confiança que ele tinha para com Palpatine e Padme. Ouvi-lo o deixou cada vez mais arrogante e prepotente, acreditando que os Jedi eram quem sempre estavam errados e que estavam o reprimindo de acessar seu potencial pleno. Darth Sidious havia manipulado com tanta eficácia a mente do jovem Jedi que o fez se virar contra os Jedi, chegando ao derradeiro ponto de fazê-lo participar do extermínio deles, encarregando Anakin de eliminar até mesmo os Younglings durante a Ordem 66. Ele o deixou tão cego de ódio que Anakin atacou até mesmo a sua própria esposa, quando o bem-estar dela era o único motivo pelo qual ele havia se aliado ao Sith e caído para o lado sombrio. Claro, Anakin já não era mais nenhuma criança inocente e poderia sim ter evitado muitas das atrocidades que ele cometeu, mas Palpatine teve uma grande parcela de responsabilidade
responsabilidade pelos atos que o jovem cavaleiro Jedi cometeu, já que ele manipulou e moldou sua mente desde os 9 anos de idade. Por conta disso, Anakin sempre viu Palpatine como uma figura paterna suprema, ouvindo tudo que ele dizia e obedecendo sem questionar. E isso se estendeu para sua vida como Lord Sith e aprendiz de Darth Sidious. Porém, quando ele se tornou Darth Vader e vestiu a armadura, as coisas começaram a mudar completamente. Ao invés de Palpatine acolhê-lo e passar a mão em sua cabeça como ele sempre havia feito, agora ele o humilhava, o diminuía e o torturava, sempre deixando muito claro que Vader era inferior e mais fraco do que Anakin, o lembrando de seu fracasso em Mustafar diariamente. Ele sempre deixava claro sobre como Vader não era nada sem ele e que ele já não tinha mais nada e ninguém, somente Palpatine e o Império, dizendo que ele deveria ficar ao seu lado. Obedecendo Palpatine e levando tudo que ele falava como regra, como absoluto, ele nem questionava isso. Ele sentia raiva, ódio e rancor de seu mestre, mas sempre baixava a cabeça, com medo de ser repreendido ou torturado. Ele por muitas vezes teve pensamentos de matar Palpatine, de enforcá-lo com a força e vingar Padme. Afinal, Vader o culpava pela morte dela. Porém, como Darth Sidious manipulou tão bem sua cabeça, ele sempre espantava esses impulsos, esses pensamentos, acreditando que ele não conseguiria e que era fraco demais, pensando exatamente o que Palpatine o induziu a pensar. Dito isso, houveram algumas vezes em que o Lord Vader chegou ao seu limite e tentou usurpar o lugar de seu mestre. Isso aconteceu logo após a destruição da Estrela da Morte na Batalha de Yavin, onde o Imperador culpou Vader pelo fracasso do Império e da Estrela da Morte ter sido explodida. E muitas vezes Palpatine soltava relâmpagos da força em seu aprendiz simplesmente para descontar toda essa frustração, com ele literalmente admitindo isso. Após Palpatine culpá-lo tantas e tantas vezes, Vader descobriu que seu mestre estava realizando operações sem o conhecimento dele, e quando ele exigiu saber sobre isso, Palpatine disse que não era da sua conta. Então, ele conseguiu sequestrar o homem com quem Darth Sidious vinha tendo reuniões, o cientista Silo, e descobriu que ele estava fazendo novos híbridos de metade humano e metade máquina, assim como Vader, aprimorando-os para se tornarem agentes leais de Palpatine. Quando Vader soube disso, ele tentou destruí-los e matar o Dr. Silo, porém, Palpatine apareceu e o interrompeu, dizendo que ele já sabia da tentativa de Vader de destruir os ciborgues e o mandou segui-lo novamente, o que Vader fez obedientemente após ver que Palpatine estava um passo à frente dele. Mais tarde, 3 anos após a Batalha de Yavin, Palpatine torturou cruelmente Vader com relâmpagos da força por ele ter fracassado na missão de converter Luke Skywalker para o lado sombrio na Cidade das Nuvens em Bespin. Ele o enforcou também e arrancou alguns de seus membros mecânicos, levando-o para Mustafar e o deixando para morrer no mesmo lugar onde Obi-Wan o deixou queimando vivo. Palpatine alegava que estava fazendo aquilo para que Vader se lembrasse do que era ser um Lord Sith e que ele havia relaxado e amolecido com o tempo. Como se isso não fosse bastante, ele também mandou o cultista Sith Oshi de Bestum caçar Vader em Mustafar, o obrigando a encontrar um jeito de sobreviver e sair do planeta ao mesmo tempo em que ele era perseguido por outro indivíduo. Nesse momento, tudo parecia estar perdido para Vader, mas como ele é casca grossa e badass, ele deu um jeito de se reconstruir com peças ao seu redor. Ele acabou conseguindo subjugar Oshi de Bestum e torná-lo seu servo, além de conseguir um Sith Wayfinder que o levou para Exegol, o mundo secreto do Sith que vimos em Ascensão Skywalker. Cansado de seguir as ordens de seu mestre, ele decidiu se rebelar contra ele e tomar o Império para si. Ele planejava isso desde que soube que Luke era seu filho. Ele já havia reprimido essa vontade diversas vezes, mas descobrir que tinha um filho só o fez externalizar e começar a planejar isso de fato. Ele então foi até Exegol para enfrentar Palpatine, porém, mais uma vez, ele viu que o seu mestre estava 10 passos à sua frente. Ele mostrou para Vader a enorme frota de Destroyer que havia ali, além dos tanques de clones, mostrando como ele tinha diversos planos de backup, sempre pensando à frente de seus inimigos. Mais uma vez, Vader viu que era insignificante perto do poder de Lord Sidious e decidiu baixar sua cabeça novamente, ficando ao lado de seu mestre. E foi por todos esses motivos que ele nunca tentou de fato destruir Palpatine até o momento fatídico de Retorno de Jedi. Ele até havia planejado e ensaiado fazê-lo, porém Palpatine sempre o manipulou para pensar que ele era fraco demais e mostrava como ele era insignificante e um mero inseto perto do Imperador, o fazendo baixar a cabeça e obedecê-lo sem questionar. Ele já estava sem esperanças de conseguir derrotá-lo e também estava em um conflito de luz e trevas gigantesco dentro de si por conta de Luke Skywalker. E ele só conseguiu realmente encontrar as forças necessárias e destruir seu mestre de forma definitiva ao
ao ver seu filho quase sendo morto por Palpatine. O amor que ele sentia por Luke era maior do que qualquer sentimento que ele tivesse sobre si mesmo, principalmente o medo e a obediência cega por seu mestre. E ele então voltou a ser Anakin Skywalker e destruiu o Imperador de uma vez por todas, salvando o seu filho. Quer dizer, né, até o episódio 9 e o Palpatine voltar. Não é segredo pra ninguém que o reinado do Império Galáctico foi uma das eras mais terríveis no universo Star Wars, comandada pelo maléfico Imperador Palpatine e seu braço direito Darth Vader. Como sabemos, Palpatine sempre esteve 2 passos à frente de seus adversários, mas também de seus aliados, tendo secretamente sabotado seu mais novo aprendiz, Darth Vader, e o colocando em um traje praticamente obsoleto de propósito. Portanto, no vídeo de hoje irei te contar por que Palpatine fez a armadura de Darth Vader tão fraca. Afinal, o que Darth Sidious ganharia com isso? Bora entender melhor agora. Durante os eventos de A Vingança do Sith, Palpatine finalmente havia conseguido executar seu plano de mestre, exterminando quase todos os Jedi da galáxia, implementando sua ditadura imperial e tornando o Jedi mais poderoso da época em seu novo aprendiz. Porém, essa última etapa do plano quase foi por água abaixo após o épico duelo entre Darth Vader e Obi-Wan Kenobi no planeta vulcânico de Mustafar, que resultou na derrota do jovem Sith e o fez perder diversos membros e ter seu corpo praticamente carbonizado no processo. Apesar disso, Sidious não estava disposto a perder seu recém-formado aprendiz e não poupou esforços para salvar sua vida. Vader foi levado imediatamente a Coruscant, onde passou por diversas cirurgias e implantes cibernéticos para ser recuperado, dando a ele um novo corpo preso a uma armadura ameaçadora. Até então, seria correto imaginar que Sidious teria usado tudo de melhor e mais tecnológico para reconstruir o Darth Vader, certo? Errado. Como revelado nas HQs do Darth Vader de 2020, mais especificamente do número 6 a 13, o Imperador deliberadamente utilizou peças e uma armadura que já estavam obsoletas há cerca de 30 anos. Após visitar o túmulo de Padme Amidala, Vader retorna a Coruscant e é severamente punido por Palpatine, já que seu mestre alegava que ele havia se entregado ao luto de sua antiga amada e, portanto, deveria recomeçar sua jornada no lado sombrio, passando pelo medo, pela dor e pelo ódio até chegar novamente ao poder. Sendo assim, Palpatine começa a torturar seu aprendiz com relâmpagos da força, algo do qual Vader era extremamente vulnerável. Depois disso, Darth Sidious usou a força para desmembrar seu aprendiz, dizendo que ele deveria ser relembrado da hierarquia entre eles e, caso não conseguisse entender isso, deveria morrer. Sendo assim, Vader é levado de volta a Mustafar e deixado no exato local onde ele havia batalhado e perdido para Obi-Wan. Dessa vez, Vader deveria se reconstruir sem ajuda, usando nada além de seu ódio e sua conexão com o lado sombrio da força. Como se isso não fosse o bastante, Palpatine enviou o temido caçador de recompensas Oshi de Bestum para infernizar ainda mais a vida de seu aprendiz. Caso Vader conseguisse escapar dessa, ele seria digno de voltar ao lado do Imperador. Enquanto isso, o Lord Sith conseguiu rastejar até uma antiga instalação que estava próxima, e lá encontrou braços e pernas de droides que estavam desativados, conseguindo remontar parcialmente sua armadura. Ele então é perseguido pelo caçador de recompensas e seus droides assassinos, que acreditavam que sua armadura era feita da tecnologia mais avançada do Império. No entanto, enquanto fugia deles, Vader foi escaneado por um dos droides, que revelou que sua armadura, na verdade, não passava de sucata. Tempos depois, descobrimos que o Imperador Palpatine conseguia escravizar Darth Vader através de seus membros cibernéticos, sendo capaz de assumir o controle de seu corpo remotamente. Isso nos mostra mais uma maneira de Darth Sidious manter seu aprendiz na palma de sua mão. Vimos isso acontecendo quando Vader enfrentou o droide caçador de recompensas IG-88 durante uma das edições dessas HQs. O droide conseguiu hackear e controlar seus membros, ameaçando matá-lo com seu próprio sabre de luz. E se você tá curtindo esse vídeo, então deixa aquele like para ajudar o canal a atingir mais fãs de Star Wars, e se é novo por aqui, se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse. Mas então por que Palpatine decidiu fazer tudo isso? Por que enfraquecer
ser propositalmente seu próprio aliado. Bom, todos sabemos que o maior poder de Palpatine nunca foi seus relâmpagos da força, muito menos suas habilidades com sabre de luz, mas sim sua mente estratégica e seu intelecto afiado. Ele sabia mais do que ninguém como funcionava a regra de 2 Sith, onde deveria sempre existir um mestre e um aprendiz, e que um dia o aprendiz deveria eliminar seu mestre e tomar seu lugar, repetindo esse ciclo eternamente. Sendo assim, Palpatine sempre se certificou que seus aprendizes nunca tivessem a oportunidade de fazer com ele aquilo que ele havia feito com seu antigo mestre Darth Plagueis. Até o momento, Sidious já havia treinado Darth Maul e o descartado. Depois havia treinado com Count Dooku e feito com que ele fosse morto por Anakin Skywalker. Então era natural que Palpatine encontrasse uma maneira de conseguir controlar Darth Vader. Afinal, se Anakin não tivesse perdido o duelo para Obi-Wan, ele conseguiria se tornar mais poderoso que o próprio Imperador em um curto período de tempo, fazendo de sua derrota em Mustafar a oportunidade perfeita para garantir que Vader nunca conseguisse se voltar contra ele. Além de ter utilizado peças e uma armadura desatualizada para aprisionar Vader, Palpatine também colocou implantes que poderiam ser hackeados e controlados por ele, sem contar que a armadura era totalmente vulnerável aos relâmpagos da força por não oferecer um isolamento a seus membros metálicos e podendo gerar um curto-circuito em seu sistema de suporte de vida. Como sabemos, Palpatine era completamente obcecado com a busca pela imortalidade, então seus aprendizes sempre seriam descartáveis e submissos a ele. O mais trágico dessa história é justamente a perspectiva do pobre Darth Vader, que em sua antiga vida como Jedi havia sido oprimido como um escravo em Tatooine e mesmo tendo conseguido sua liberdade, voltaria a uma vida de escravidão, dessa vez aprisionado em sua armadura. E aprisionado mesmo, já que ele não podia nem mudar de armadura ou atualizar a que ele tinha, já que o processo de troca de armadura exigia que seu sistema de suporte de vida fosse desconectado e desligado por horas enquanto a transição fosse feita, tornando o procedimento arriscado demais e praticamente impossível. De qualquer maneira, mesmo que Anakin não tivesse perdido para Obi-Wan e conseguisse sair inteiro de Mustafar, eu tenho certeza que Palpatine eventualmente encontraria outra maneira sinistra de mantê-lo sob controle. Afinal, Palpatine foi talvez o personagem mais astuto e maquiavélico de toda a saga. Apesar de todas essas sabotagens, Darth Vader ainda conseguiu se tornar um dos Sith mais poderosos da história, mas infelizmente nunca saberemos como ele teria sido caso tivesse todo o seu potencial disponível. Tá, mas quem foi a praga que Darth Vader usou para destruir Palpatine? Pois é, se prepara porque hoje eu tenho uma história muito maluca e canônica sobre uma inteligência artificial antiga e poderosa que quase destruiu a galáxia. Como se isso não fosse o bastante, o nosso vilão favorito, Darth Vader, estava envolvido em tudo isso e tentou usar dessa praga para pôr um fim no Imperador. Então vem comigo para entender tudo isso e muito mais. Bom, todos sabemos que a regra de 2 de Darth Bane dizia que poderiam existir apenas 2 Sith, um mestre e um aprendiz. E esse aprendiz tentaria acumular o máximo de conhecimento e poder de seu mestre para então se tornar mais poderoso que ele e derrotá-lo, dando assim seguimento ao ciclo. Por cerca de 1000 anos, os Sith seguiram essa regra, com algumas pequenas burladas aqui e ali, como por exemplo, aprendizes secretos. Mas por conta da rigidez da regra do Sith, eles foram capazes de finalmente derrotar os Jedi e implementarem um império controlando toda a galáxia, na figura de Darth Sidious. Porém, Palpatine não tinha a intenção de ser derrotado por seu aprendiz, e assim como seu mestre, Darth Plagueis, ele buscava formas de viver eternamente, e ser morto por Darth Vader não estava em seus planos. A relação entre Palpatine e Vader era no mínimo turbulenta. Após ser derrotado por Obi-Wan Kenobi em Mustafar e perder os membros que lhe restavam, Darth Vader nunca mais foi o mesmo. Seu conflito interno não o permitia se entregar completamente ao lado sombrio, e a perda dos membros e o comprometimento de sua integridade física, tendo quase todo o seu corpo inteiro queimado, prejudicava a sua conexão com a força, fazendo com que Palpatine visse Darth Vader como fraco. De fato, Palpatine tentou acabar com Vader de diversas maneiras. A própria armadura dele sequer era feita para melhorar sua qualidade de vida. Como se isso não fosse o bastante, ele também foi jogado em Mustafar sem armas, quase foi substituído por um bando de ciborgues, entre muitas outras coisas que o Palpatine aprontou com o Vader. Enfim, a vida de Anakin Skywalker ao se tornar
Darth Vader foi uma tortura sem fim. E mesmo assim, nenhum dos planos do Palpatine foi capaz de destruir Darth Vader, o que também não o impedia de tentar fazer o mesmo contra seu mestre. Diversas vezes, Vader também tramou contra Palpatine, usando, por exemplo, a Doutora Aphra, a Aurora Escarlate e, mais recentemente, uma praga droide. Para entendermos como isso foi possível, precisamos voltar mais de 1000 anos antes da Batalha de Yavin. Nessa época, foi criada uma inteligência droide com o propósito de ser uma arma. Porém, logo essa inteligência evoluiu e desenvolveu uma fome insaciável por informação, tentando tomar o controle de outros droides e até mesmo de seres orgânicos. Esse comportamento agressivo assustou até mesmo a Ordem Sith, que aprisionou essa inteligência artificial na jaula fermata. Esse dispositivo foi criado por Darth Momin. Era capaz de congelar momentos ou indivíduos no tempo através do lado sombrio da força. Qi'ra, a líder da Aurora Escarlate, encontrou esse dispositivo e enganou o Imperador, o fazendo acreditar que havia um Sith aprisionado na jaula e o atraiu para, na verdade, aprisionar Palpatine e Vader no dispositivo e livrar a galáxia do Sith de uma vez por todas. Infelizmente, o plano falhou, e ao abrir o dispositivo para tentar aprisioná-los, algo saiu de lá, justamente a inteligência aprisionada por Momin. Também presente naquele momento estava a Fagulha Eterna, uma outra inteligência artificial mais senciente, criada pela Ascendência, um culto que foi dizimado pela Ordem Sith. Quando a inteligência droide foi liberada e encontrou a Fagulha Eterna, ambas se fundiram criando a Praga, e ela estava faminta. No momento em que a Praga nasceu, por assim dizer, ela começou a se espalhar e infectar todos os droides que encontrava. Ao tomar controle de um droide, a Praga basicamente tornava seu corpo um recipiente para sua mente, criando assim uma coletividade, corrompendo tudo que encontrava em seu caminho. Seu objetivo era se tornar tudo. Ela queria ser a galáxia, aprendendo inclusive a infectar seres orgânicos. Porém, ao começar a se espalhar tanto, sua mente foi se fragmentando, incapaz de manter o fluxo em tantos lugares diferentes. A Praga, no entanto, encontrou um obstáculo: a força. Por mais que conseguisse absorver todas as informações disponíveis, ela não conseguia acessar a força, e por isso tinha como objetivo tomar o controle dos orgânicos. Mas antes disso, havia uma outra possibilidade: Darth Vader. A Praga conseguia tomar a mente de ciborgues, então viu em Vader algo que ela queria. Mas não foi fácil. Como Darth Vader é parte máquina, sua armadura é necessária para que ele continue vivo, e isso o torna um ciborgue. Sendo assim, a Praga enviou discos contendo sua consciência para infectar droides ao redor de Vader, e, por consequência, ele também. Porém, o Lord Sith percebeu isso após ter a Executor destruída em uma tentativa do Império de conter a praga. Ele acabou em Mustafar, onde encontrou mais uma vez o olho do pântano Webbish, que o guiou para tomar o controle. Darth Vader então foi até Coruscant enfrentar seu mestre, levando consigo a praga para o planeta. Ao encarar Palpatine, Vader disse que sabia qual era o segredo para vencê-lo: o ódio. Só que, de novo, ele não conseguiu derrotar Palpatine, sendo humilhado pelo seu mestre, que usou as próprias tropas de Vader contra ele, demonstrando que o poder de Darth Vader derivava do dele. A lealdade deles era para com o Imperador, e se Vader se voltasse contra o Imperador, ele era então um traidor. Derrotado mais uma vez, Vader foi embora, deixando Coruscant ser consumida pela praga e obrigando o Imperador a ativar o Protocolo 23 nos setores 35 e 36, matando milhares de pessoas no processo. E com mais essa falha, Darth Vader passou a explorar outra possibilidade de derrotar Palpatine: a praga. Ele se deixou ser infectado, porém a inteligência artificial não foi capaz de tomar total controle do Lorde Sombrio. Vader conseguiu manter a sua consciência e usou a praga para entender como ela se espalhava e como funcionava. Durante todo o tempo, a praga tentava convencer Vader a se entregar completamente, dizendo que só assim eles seriam capazes de derrotar o Imperador e conquistar a galáxia. Para a praga, Vader era fraco, pois apesar de ciborgue, sua mente ainda era completamente orgânica e quebraria caso ele tentasse fazer o mesmo que a praga. Mas Darth Vader conseguiu replicar o processo da inteligência droide. Vader
Vader não se deixou infectar completamente pela praga, pois a conteve em um circuito fechado dentro de sua armadura, e assim estudou a inteligência no asteroide Mirgoshirax, em uma instalação imperial. Darth Vader queria controlar os droids sob o domínio da praga e os utilizou contra as forças do Império enviadas após o ataque falho contra Palpatine. Vader realmente conseguiu controlar todos os droids e derrotou os soldados, porém a praga enviou mais de seus droids para Mirgoshirax, na tentativa de finalmente render Vader à sua vontade. A praga mostrou para Vader como era uma tarefa praticamente impossível controlar tantas mentes ao mesmo tempo, mesmo sendo tão poderoso, e com a força ao seu dispor, tantas vozes de uma só vez para serem controladas era mais do que ele conseguia lidar, e assim Vader quase sucumbiu. Porém, essa tentativa de tomar o controle da praga se tornou uma via de mão dupla, e Vader pôde ver o que a inteligência via. Ele descobriu que a intenção da praga era infectar não só os droids, mas também os corpos orgânicos. E além disso, a praga não queria ajudar Vader a derrotar o Imperador, mas sim temia o que o Lord Sith poderia fazer e queria transformá-lo em uma mera ferramenta de seus planos. Com isso, Vader lançou todo o seu poder contra os droids em Mirgonash, dizimando a todos. Algum tempo depois, a praga acabou sendo derrotada por um outro droid, Ajax Sigma, e seu controle pela galáxia finalmente teve um fim. No episódio de hoje, vamos conhecer a história completa do maior manipulador da galáxia, o chanceler, senador e imperador Palpatine, ou para os íntimos, Darth Sidious. Sua história de origem, principais manipulações e artimanhas, assim como seus momentos mais marcantes que não vimos nos filmes da saga. Com certeza um dos personagens mais complexos e malignos desse universo. Então já sabe, aperte os cintos e vem comigo. Sheev Palpatine era um humano nativo de Naboo, um planeta localizado na orla média da galáxia, repleto de paisagens exuberantes e belas, lar dos Gungans e de uma grande colônia de humanos. Palpatine nasceu em 84 BBY, antes da Batalha de Yavin, nos revelando então sua idade durante os eventos de Uma Nova Esperança. Ele era sensitivo à força, porém, desde muito cedo foi seduzido pelo lado sombrio, tendo como seu mestre o lendário Lord Sith, Darth Plagueis, o Sábio. Há cerca de 2000 anos antes de seu nascimento, os Sith reinavam pela galáxia, causando terror e sofrimento, sendo derrotados apenas pelos Cavaleiros Jedi. Durante esse período que sucedeu à queda do Sith, acreditava-se que essa ameaça havia sido neutralizada de vez. Porém, os Sith operavam nas sombras, discretamente esperando o momento certo para sua vingança. Uma de suas táticas para permanecerem ocultos era a regra de 2, criada por Darth Bane. Inspirada pelo conceito da Díade da Força, essa regra determinava que apenas 2 Lord Sith poderiam existir em um determinado momento, um mestre para representar o poder do lado sombrio e um aprendiz para treinar sobre seu comando e um dia substituí-lo. Os detalhes sobre como Palpatine passou a seguir Plagueis eram desconhecidos por muitos, e foi aí que ele assumiu o nome de Darth Sidious. Como Lord Sith, ele aprendeu tudo o que seu mestre sabia sobre o lado sombrio da Força, assim como seus predecessores, incluindo Darth Bane. Entre seus maiores objetivos estava a busca pelo segredo da imortalidade. Plagueis ansiava por essa habilidade, acreditando que o segredo estava na ciência e na alquimia Sith. Sendo assim, ambos trabalharam juntos, conduzindo pesquisas em bioengenharia e experimentando suas habilidades de influenciar midichlorians para criar vida. Ao fazer isso, Plagueis adquiriu o conhecimento que buscava, conseguindo fazer com que pessoas à sua volta conseguissem escapar da morte. Porém, ele foi traído pelo seu próprio aprendiz e morto enquanto dormia. Ele podia salvar outros da morte, mas não a si mesmo. Ironic. Isso já denunciava a insaciável sede de poder de Palpatine e sua falta completa de empatia ou apego por outros, algo que sempre o motivou a seguir adiante e sempre estar 3 passos à frente de qualquer um. Após o fim de seu antigo mestre, Sidious deveria encontrar seu próprio aprendiz e reestabelecer a regra de 2. Maul então foi treinado para ser uma arma do Sith graças às suas proezas e habilidades de combate. Durante esse período, Palpatine vivia uma vida dupla, como um jovem político de grande influência, mas também como um Lord Sith impiedoso.
conseguindo manipular os dois lados de diversos conflitos ao longo da galáxia, precisando de peões para seus planos, mas preferindo manter uma presença misteriosa e encoberta através de transmissões holográficas ao invés de uma comunicação direta. Sidious então contatou alguns dos seres mais poderosos da galáxia e os convenceu a cumprir suas ordens com promessas e ameaças. Sendo assim, Sidious também foi capaz de manipular a ascensão de Nute Gunray à posição de vice-rei da Federação do Comércio, e o convenceu a obedecê-lo em troca de riquezas. Ele ordenou a construção de um exército de droides que posteriormente daria início às Guerras Clônicas, e também ajudou o geonosiano Poggle a se tornar o Arquiduque de Geonosis e comandar suas fábricas de droids. Com o apoio de Sidious, Poggle produziu milhões de droids de batalha da série B1 para os separatistas. Com o objetivo de subir ao poder, Palpatine também orquestrou o bloqueio em Naboo, o que acabou sendo um golpe fatal para o atual chanceler Valorum, fazendo com que Palpatine se tornasse o novo sucessor como chanceler da República. Isso concluiu a primeira parte do seu grande plano, porém, com a suposta morte de seu aprendiz Darth Maul, Sidious tomou para si o ex-Jedi Conde Dooku como seu novo aprendiz, e o nomeando Darth Tyrannus. Dooku o ajudou e muito a manipular os separatistas durante muitos anos. Palpatine conseguia ter controle sobre os dois lados da guerra, que culminaria em seu golpe de estado e a transição da República para o Império, com o Senado dando a ele, voluntariamente, poderes emergenciais para conter esse conflito fabricado. Realmente um plano de mestre, algo digno de um dos maiores vilões de toda a cultura pop. Durante os eventos de Ataque dos Clones e a Vingança do Sith, vemos todo esse plano se desenrolando e percebendo que Palpatine nunca correu riscos. Pelo contrário, ele sempre tinha um plano de contingência para caso algo pudesse dar errado. Talvez o maior exemplo disso seja justamente a infame Ordem 66, onde todos os soldados clones da República haviam sido produzidos com chips inibidores, que os despiam de qualquer traço de personalidade própria e livre-arbítrio, fazendo com que eles matassem seus companheiros Jedi sem pestanejar. Palpatine sabia que os clones haviam servido em batalha ao lado dos Jedi, e que muito possivelmente teriam desenvolvido amizades e laços emocionais com eles, e de fato isso aconteceu, o que poderia ser uma grande barreira para o extermínio Jedi que ele havia planejado. Essa genialidade maligna nos proporcionou talvez o momento mais obscuro de toda a saga Skywalker, que fica ainda mais impactante tendo assistido às 7 temporadas de The Clone Wars, e ter presenciado mais das relações entre clones e Jedi. Sendo assim, pelos próximos 20 anos começava o reinado do Império Galáctico, e com a perda de seu antigo aprendiz, Conde Dooku, Sidious teria ao seu lado o poderoso Darth Vader como seu braço direito. Palpatine então alcançou a dominação galáctica, mas, como qualquer tirano, ele procurou expandir seu império cada vez mais, ao mesmo tempo que Darth Vader continuava o expurgo Jedi, caçando os sensitivos à força e um punhado de sobreviventes da Ordem 66. Sidious não poupou recursos para construir sua nova arma, que garantiria que todos os planetas se curvassem a ele. Estamos falando, é claro, da Estrela da Morte. Durante esse período, ele sentiu uma presença sombria nas regiões desconhecidas da galáxia, algo que poderia garantir sua tão sonhada imortalidade. Mas isso ainda demoraria um tempo. Palpatine sempre soube que, pela regra de 2, seria natural que seus aprendizes cobiçassem o poder, e um dia o substituiriam. Por isso, ele sempre encontrou maneiras de o substituírem antes que isso acontecesse, e o mesmo valia para Vader, tendo como plano converter Luke como seu novo aprendiz, tomando o lugar de seu pai. Porém, ele não contava com a possibilidade de Luke conseguir trazer de volta seu pai, o Cavaleiro Jedi Anakin Skywalker. E assim, Palpatine teve o mesmo fim de seu mestre, pelas mãos de seu aprendiz. Vader escolheu o amor que sentia pelo seu filho e enfim conseguiu trazer equilíbrio e paz para a galáxia.
Porém, todos sabemos que esse não é o fim de Darth Sidious. Como sempre, Palpatine tinha planos de contingência, como por exemplo a Operação Cinzas, que dizimava planetas como uma forma de impor o medo imperial mesmo após a sua morte. E claro, a sua volta triunfal em Exegol, o planeta Sith localizado nas regiões desconhecidas da galáxia, que serviu como local para experimentos envolvendo Strandcasts e a alquimia Sith. E como o próprio cânone de Star Wars nos explicou, de alguma maneira Palpatine retornou. Mas de qualquer forma, esse retorno teve um grande custo. Ele ficou totalmente defasado fisicamente, sendo sustentado por máquina, fazendo com que o Imperador começasse a considerar quem poderia ser o potencial hospedeiro para o seu espírito. E é aí que entra uma das partes mais surpreendentes e estranhas da história. Durante algum momento em sua vida, Palpatine teve um filho, e seu filho deu origem a uma personagem muito poderosa, a Rey, que ficou escondida em Jakku para que nunca fosse encontrada por Palpatine. Mas de nada adiantou, pois ela acabou embarcando em uma aventura e formando uma díade na força com Ben Solo. Ao tê-los juntos em sua frente, o Imperador foi capaz de se alimentar da energia gerada pela díade, voltando à sua forma plena e ficando mais poderoso do que nunca. Mas, felizmente para a galáxia, o Imperador subestimou o lado da luz e todos os espíritos Jedi deram a Rey o poder para derrotá-lo. Ela foi capaz de repetir a mesma técnica usada por Mace Windu, refletindo o relâmpago da força de volta para Palpatine e o destruindo de uma vez por todas. Ou pelo menos até a próxima trilogia. Mesmo assim, Palpatine foi um dos personagens mais perigosos da galáxia, não apenas pelo seu extremo domínio do lado sombrio ou por suas habilidades com o sabre de luz, mas sim por sua mente afiada e seu dom de manipulação e estratégia. Um vilão completo em todos os aspectos, principalmente na risada maléfica. Com certeza é aquele vilão que amamos odiar, que vai estar sempre presente nos nossos corações. E esse foi o nosso compilado de 1 hora sobre o Palpatine. Espero que você tenha gostado e eu vou deixar aqui um desafio para você. Se esse vídeo bater 10 mil likes, eu prometo trazer mais compilados de outros personagens icônicos de Star Wars. Quem sabe o Obi-Wan Kenobi, a Mace Windu, Qui-Gon Jinn. O desafio tá lançado. Deixa o like aí porque deu muito trabalho para fazer esse vídeo, mais de 5 anos de trabalho. Gostaria de agradecer também os membros do canal, que são que fazem o nosso trabalho possível, principalmente o Houston por ser um membro apoiador.